Paz a todos, boa noite. É um prazer estar novamente com os senhores aqui, dando continuidade aos nossos estudos e agradecendo, a Deus por mais uma oportunidade. Por essa razão, vamos começar agradecendo ao Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós te agradecemos por este momento. Nós louvamos a Ti pela oportunidade ofertada de mais um encontro para estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um que vai assistir, está assistindo, está aqui nesse encontro. Nós louvamos a Ti pela nossa igreja, Igreja Renovo do Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida do nosso pastor Arão, que tanto nos incentiva nesse trabalho, nesse projeto, nesse ministério, nesse seminário. E nós somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade. Nós nos sentimos privilegiados e pedimos a Ti, Senhor, que nos use, que nos capacite. Toma nossas mentes, nossos corpos, nossos espíritos, para que estejamos totalmente conectados e focados em aprender mais e mais de Ti. Porque nós cremos que a Tua Palavra é uma fonte inesgotável de vida. E por isso, neste momento, nós pedimos a Ti e a mim que estou aqui falando, que o Senhor me dê a capacidade, porque de mim não tenho nada, mas Tu és o Deus que tem toda a sabedoria para nos dar e repassar, e assim a Tua obra, a missão nesta terra, a cada um de nós, continue, e é para isso que estamos aqui. Nós te agradecemos por isso, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade, nós estamos agora caminhando para o final do estudo das cartas consideradas paulinas. E hoje nós estudaremos as epístolas a Tito e a Filemão. Amém? A epístola a Tito, eu estava lendo ela, estudando os materiais e conteúdos acerca dessa pequena carta de 3 capítulos, e eu percebi que o apóstolo Paulo enfatiza bastante a questão que a gente muitas vezes fala, de que a fé sem obras é morta. E aqui ele vai falar várias vezes sobre obras, sobre boas obras, sobre zelo pelas boas obras. Aqui está, inclusive, aquele versículo, famoso: povo especial, zeloso de boas obras. E por conta disso, nós entendemos que o ponto central aqui é boas obras. E em torno disso, e outras questões também, nós vamos nos deter neste momento a estudar um pouco esta epístola tão maravilhosa que o apóstolo Paulo escreveu a Tito quando este estava em Creta, ok? A epístola a Tito é um manual denso, e autorizado sobre a relação inseparável entre a crença correta e o comportamento correto. É o que nós acabamos de dizer: fé e obra, crença, fé, comportamento, obra. Antes disso, de a gente mergulhar exatamente nesse ponto, que é o que eu fiz agora, nessa introdução rápida, porque às vezes é interessante já trazer de imediato para aguçar a curiosidade e a reflexão sobre o tema, a autoria de Tito especificamente, eu recomendo que vocês assistam novamente, quem não assistiu ou quem tiver mais interesse em aprofundar a aula sobre as aulas, as 2 aulas ali juntas, mesma aula, sobre 1 Timóteo e 2 Timóteo, porque a autoria está interligada, diz que está inextricavelmente conectada nessas epístolas chamadas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Os argumentos acadêmicos a favor ou contra quase que tratam as 3 epístolas como bloco coeso.
nós nos detivemos bastante tempo falando sobre isso, falando inclusive que existem livros debatendo sobre a problemática das epístolas pastorais, que para nós não tem problema nenhum, né? Até porque, ainda que não fosse o apóstolo Paulo, o que importa é a inspiração. E isso porque as mesmas peculiaridades de estilo, vocabulário e ênfase teológica encontradas em Timóteo também estão presentes em Tito. Então, a conclusão acadêmica sobre a autoria de uma geralmente se aplica às três. Os defensores nessa linha da autoria paulina, ou seja, os defensores da autoria na linha paulina veem Tito como uma escrita no mesmo período de liberdade ministerial em que o apóstolo Paulo, né, escreveu. Enquanto a visão crítica é aquela mesma que diria que isso teria acontecido no período pós-apostólico. Nós seguimos essa corrente, cremos que teria sido sim o apóstolo Paulo que escreveu, pelos motivos que a gente já falou, né? E a questão dessas peculiaridades de estilo e vocabulário e ênfase teológica não são suficientes para afastar, né, pelos motivos que nós argumentamos, seja ele temporal, seja ele circunstancial, seja ele do ponto de vista de amadurecimento do escritor, e seja ele também porque, na verdade, o autor por detrás disso é o Espírito Santo. O Espírito Santo não se prende a vocabulário, ele usa inclusive o instrumento no seu estilo. Ele usa uma guitarra, é som de guitarra. Ele usa um baixo, é um som de baixo. Ele usa uma bateria, vamos fazer essa analogia, né? Quando se toca, é a mesma inspiração musical. E da mesma forma ele pode usar, se você pega o mesmo instrumento, né? O mesmo instrumento, num determinado dia vai soar de uma forma, no outro dia vai soar de outra. E assim nós somos instrumentos. Como instrumentos, nós somos assim. O problema é que muitas vezes os estudiosos acabam se preocupando muito com o aspecto humano do autor e acaba esquecendo. Não estou dizendo que isso não é interessante, é sim, até porque nos ajuda a mergulhar melhor sobre o contexto da época, mas não é o mais importante. O mais importante, sem dúvida, é quem inspirou, que no caso foi o Espírito Santo, ok? A epístola a Tito tem o tema central, como nós dissemos, o zelo pelas boas obras, calcado na defesa da sã doutrina. Tá? Não é, obviamente, as boas obras da caridade, em outro sentido que a gente até já falou, né, sobre a questão da palavra caridade no seu sentido de fazer altruísmo ao próximo. Isso é só uma faceta, né? Mas não é o todo, porque o amor, a caridade, o amor ágape, ele é uma questão racional. O amor, ele também está conectado com justiça. E essa boa obra, o apóstolo Paulo vai narrar ali citando, né, os pontos e as conexões entre a sã doutrina, a fé nisto e a prática. Havia muita teoria e pouca prática. E esta carta vai se preocupar muito mais em dizer, olha só, vocês precisam praticar. Estão falando demais, vamos dizer assim, né? Eu falando na minha linguajar aqui, estão falando muito, mas é muito fala. E a prática mesmo que é bom, peraí, precisamos disso, né? Então, esse é o ponto. E essa carta funciona como um conjunto de credenciais e instruções para o delegado de Paulo. Tito é um delegado de Paulo encarregado de estabelecer ordem e saúde doutrinária na problemática igreja de Creta. Creta é uma ilha, nós vamos ver mais para frente, e não sei quem conhece a ilha de Creta, já ouviu falar, já viu no mapa? Uma ilha ali que fica entre o Oriente Médio e a Europa.
fica ali no centro de quem fazia navegação, passava por essa ilha. Então, ali foram estabelecidas igrejas. E aqui, inclusive, está, né, o famoso versículo também, que ele manda Tito de cidade estabeleça presbíteros nessa ilha. Naturalmente, não só também aqui, claro, porque Tito também passou por outros lugares. Paulo tinha uma preocupação de fazer esse rodízio, digamos assim, para manter oxigenado, enfatizado e memorizado e relembrado a sã doutrina, né? E por essa razão, a gente diz que Tito é um delegado de Paulo, que é delegação, né? Aquele que foi delegado para agir em nome. Tito agia muito em nome de Paulo, assim como Timóteo, mas Tito, ele aparentemente até foi mais itinerante do que Timóteo. Timóteo, a tradição vai muito na linha de que Timóteo foi pastor de Éfeso. Tito já foi mais itinerante, não só em Creta, em Corinto também. Ele foi, inclusive, portador da carta, né? E Tito, né, o personagem, entrando já nesse tópico, destinatário primário, como nós já dissemos em outras aulas, nós usamos essa palavra primário, né, porque eu também sou um destinatário, né? Qualquer cristão é um destinatário da carta. Por isso que o correto, a nosso ver, é dizer que Tito pode ter sido o destinatário primário, né, o motivador ali. Paulo vai escrever para aquele destinatário primário, mas teria um destinatário secundário, que é a igreja local, aquelas igrejas que estavam, cujas circunstâncias levaram à escrita, e o destinatário universal, como nós já dissemos, que é a igreja de Cristo. No final das contas, os ensinos ali contidos são universais. O nome Tito é latino, né, significa louvável ou honrado. Ele era um dos companheiros mais confiáveis de Paulo, né? Grego, gentil, não circuncidado. Em Gálatas 2:3 fala sobre isso. E ele foi convertido através do ministério de Paulo, que o chama afetuosamente de meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Olha que interessante, né? A sua carreira ministerial foi marcada por missões difíceis. Quais elas? Primeiro, foi representante em Corinto, como nós dissemos. Ele inclusive, ele é muito conhecido por conta disso, o papel crucial dele na conturbada igreja de Corinto. Nós, inclusive, falamos, né, sobre isso quando estudamos a carta aos Coríntios. E ele foi o portador, inclusive, da carta severa. Quem se lembra disso? A carta severa mencionada em 2 Coríntios 2:3. E conseguiu lidar com a situação com fidelidade e sucesso, trazendo grande consolo a Paulo com as boas notícias da obediência e arrependimento dos coríntios, que foi o que aconteceu, né? A gente vê que a primeira carta é Paulo abrindo o coração e sendo uma voz profética contra aquela igreja que estava rejeitando a presença do Espírito Santo na pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era a voz, mas que ressoava, né? Que levava, tanto é considerado o apóstolo dos gentios. Mas aquela igreja deu ouvidos a doutrinas judaizantes e passaram até a desconfiar que se Paulo de fato tinha Jesus Cristo. Se Paulo de fato era apóstolo, não à toa que ele faz questão de sempre se qualificar para dizer eu sou apóstolo, sim, não da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. E após isso, tem a chamada carta severa, que Tito leva e depois ele traz, né, o resultado, né, de uma reconciliação que a segunda carta vai tratar e, inclusive, organiza a coleta para os santos de Jerusalém, para a fome que estava assolando Jerusalém, e Paulo elogia o zelo dele
em 2 Coríntios 8. Em Creta, já partindo para Creta, a gente falou, né, foi representante de Corinto, agora delegado em Creta. Conforme a gente percebe o contexto desta epístola, Tito havia acompanhado Paulo numa missão evangelística a Creta. E Paulo depois partiu, deixando ele com a difícil tarefa de organizar as igrejas recém-fundadas e estabelecer presbíteros. Inclusive, essa passagem é uma que fortalece os motivos por qual algumas igrejas usam muito essa nomenclatura presbíteros em relação à nomeação, né? A imposição de mãos para a consagração daquela liderança sobre a igreja, aquela igreja, ele dá o nome de presbítero. Nós não vamos entrar nesses méritos de cargo, o que um significa, outro, porque o mais importante seria o dom, né? Se é dom de apacentar, dom de evangelizar, enfim. No caso, a nossa igreja mesmo, né? Ela pegou muito isso, se apegou bastante nesse trecho que falou, manda estabelecer presbíteros. E a gente colocou como base, né, a igreja, no caso, era a igreja no Brasil, hoje a igreja Renovo, e até hoje nós seguimos, basicamente, esse mesmo modelo. Né? Eu sou presbítero, os irmãos também que são consagrados na igreja, vamos dizer, o nível de apacentamento, né, do rebanho é chamado de presbítero, e apenas hoje nós temos um pastor, que é o líder, né, da igreja, também com base em algumas passagens das Escrituras, mas torno a dizer, não vamos entrar nesse mérito sobre, às vezes, nomenclaturas simples, que no final das contas o que importa é o trabalho em si. Né? Você pode ter presbítero que tem um dom de apacentar, ter presbítero que tem um dom de evangelizar, mas qual seria, de fato, a significância do termo, aonde originou, em relação a esse cargo, haveria... Sim, vamos lá. Talvez lá em Pedro, quando fala, né? Eu que também sou presbítero, apacente, a gente fale um pouquinho sobre isso, mas nós não vamos nos deter nisso agora. E vamos ter a oportunidade, naturalmente, de falar sobre isso por ocasião da teologia ministerial que trata da organização da igreja. Ok? Ministério final. Paulo, a gente vai ver no capítulo 3 que Paulo planejava que Tito o encontrasse em Nicópolis. Nicópolis ficava na Acaia, perto de Corinto, ali é uma distância de Corinto, que hoje é a Grécia, né? E a tradição da igreja registrada por Eusébio sustenta que Tito permaneceu em Creta como seu primeiro bispo até a morte. Essa seria a síntese de quem foi Tito, ok? Paulo descreve como seu irmão, em 2 Coríntios 2,13, companheiro e cooperador, 2 Coríntios 8, um homem de fidelidade, 2 Coríntios 8,16, e honestidade, 2 Coríntios 12. Essa é a referência que Paulo faz de Tito, ok? Contexto da escrita da carta. Essa carta foi escrita, essa é a tradição, né, vamos dizer, a corrente, que aponta que ela foi escrita entre 1 Timóteo e a escrita da segunda epístola a Timóteo. Entre a primeira prisão, né, em Roma, mais ou menos, vamos dizer, 64, a 1 Timóteo 63, 64, Tito 64, 65, 66. Não há um consenso assim certo, e também não é tão relevante, mas o que é importante é entender que está nesse período, assim como 2 Timóteo vai ser 66, 67. Então a gente pode, assim, para fins até de organização mental, até firmar, né? Vamos lá, 63 ou 64, primeira epístola a Timóteo, 65 Tito e 66 a segunda epístola a Timóteo, para ficar só apenas numa ordem, mas a tradição entende que foi nessa ordem, ok? Paulo e Tito haviam evangelizados, como nós vimos juntos,
lá em Creta. Mas Paulo teve que partir antes que a obra da estruturação das igrejas fosse concluída. Nós sabemos muito bem que Paulo não era de ficar... Ele entendia muito bem que ele tinha uma missão de propagar. Então, Paulo foi muito evangelista mesmo, né? No sentido do agente de campo. Então, ele não podia ficar baseado. Deus falava com ele. Ele, às vezes, pretendia ir para um lugar, como nós vimos em relação à Ásia, ele... Não, proibiu, vai para cá, Europa. E na Europa, o Império Romano estava se expandindo, chegando até a Espanha. E ele vai até dizer, né, sobre essa questão. E aí há, inclusive, documentos, não no local, mas da tradição da literatura, que aponta que ele teria ido à Espanha sim. Mas não é o caso, agora que nós já tratamos até disso anteriormente. A carta foi escrita onde? Provavelmente escrita na Macedônia ou em Nicópolis. Porque se Paulo está falando, né, que vem a Nicópolis, é provável que Paulo estivesse já ali e ele planejava passar um inverno, né? Tito 3,12. Mais uma vez, Paulo fala de inverno, o que demonstra que deveria ser uma época que aquela região, de fato, o inverno é bem rigoroso, né? Você reduz um pouco, especialmente para quem trabalha muito no campo. Geralmente fica mais intocado, digamos assim. E ela foi escrita, provavelmente, antes do inverno, nessa região, e Paulo intentava, né, enviar Artemas ou Tíquico para, vamos dizer, render Timóteo, para Timóteo poder vir a ele em Nicópolis, ok? Essa era a realidade. Paulo, algum fator, né? Paulo deveria estar precisando de Tito, não se tem notícia do qual motivo, mas ele fala isso. Esse é um dos problemas que a gente fala, né, da questão da carta unilateral, que você acaba não tendo, na verdade, assim, a realidade da situação total. Mas, torna a dizer, não é a questão relevante para fins de entendimento do conteúdo dessa carta tão gloriosa, né? Continuando, qual é a situação que Tito enfrentava? A gente pode dizer, como está aqui no slide, que era uma situação dupla, que se refere a ambiente cultural e a uma oposição interna. O ambiente cultural, a ilha de Creta, era notória no mundo antigo por sua imoralidade. Paulo cita um dos seus próprios poetas, Epimênides, do século VI, para descrever o caráter local. Depois a gente vai falar disso no versículo quando a gente abordar ele. Para descrever o caráter local, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Essa profecia, abre aspas, que o apóstolo Paulo fala, o seu próprio profeta, seria desse filósofo que diria e chamava os cretenses de mentirosos, feras malignas e glutões preguiçosos. É um filósofo que dizia isso. E os gregos antigos até criaram um verbo. A gente também tem esse hábito, né, de criar um verbo sobre uma alcunha. No caso, criar o verbo cretizar, quer dizer, de Creta, cretizar, para se referir aos habitantes ou alguém que adotava o costume de mentir ou enganar. E esse aqui é um cretense. Você está cretizando. Tal a fama que essa gente, né, recebeu e ganhou de mentiroso, de enganador e de preguiçoso. Olha que interessante. Imagina você, né, trabalhar nesse ambiente. E Paulo vai falar das boas obras, né, porque a mentira e a preguiça é totalmente oponível à boa obra. Era esse ambiente totalmente hostil que Tito tinha que, vamos dizer,
selecionar presbíteros irrepreensíveis. O Paulo vai falar essa palavra, né? Irrepreensíveis. Ou seja, era uma situação bem complexa de um povo mentiroso e preguiçoso, né? Sendo bem claro, né? O outro ponto é a oposição interna, né? Dos falsos mestres. Isso aí não parece que não acaba nunca, né? De novo, principalmente os judeus, ele fala isso, principalmente os da circuncisão, promoviam fábulas judaicas e controvérsias, genealogias e contendas e debates acerca da lei, que Paulo declara inúteis e sem valor. Esses mestres estavam transtornando casas inteiras, aparentemente por ganho financeiro. Olha só, não bastasse a preguiça e a mentira, naturalmente, você precisa de dinheiro, de ganho financeiro, e vai fazer isso pelos meios errados, não pelos meios corretos. Imagina uma igreja num ambiente assim, né? É complexo demais, porque você é totalmente oposto do que se prega o evangelho, né? Prosseguindo, vamos para os propósitos da carta, né? Qual é o propósito? Os propósitos da carta. Dada a situação que nós acabamos de dizer, Paulo escreve a Tito com propósitos claros e pragmáticos. Primeiro, autorizar Tito. Ela funciona como uma credencial apostólica. E guarda esse nome, apostólica, porque depois eu vou levantar uma bola aqui sobre uma classificação que aqui a gente vai perceber que é um tratado apostólico, muito mais do que pastoral. Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Dando a Tito, ou seja, quando a gente fala de Filemão, né? Dando a Tito a autoridade necessária para pôr em ordem o que ainda faltava e agir decisivamente. A gente vai ver que no texto ele fala isso. Você precisa colocar em ordem o que ainda falta, decida, haja e ninguém despreze. Provavelmente falando, Tito não devia ser tão velho, não devia ser velho, devia ser jovem. Então, Paulo está dando autoridade, por isso a gente fala delegando, né? Um delegado de Paulo. O segundo aspecto, o segundo propósito é estabelecer liderança, fornecer as qualificações exatas para os presbíteros ou bispos que Tito deveria nomear em cada cidade. Capítulo 1, versículos 5 a 9. Terceiro propósito, refutar os falsos mestres. Isso aqui parece que é, né, um propósito que aparece em todas as cartas. Instruir Tito a repreendê-los severamente, Tito 1:13, e silenciar os faladores vãos e enganadores, capítulo 1, versículo 9 a 11. Quarto propósito, ensinar a sã doutrina para a boa conduta. Né? Ou seja, fornecer um currículo de sã doutrina que se aplica a grupos específicos da igreja. Ele vai falar para homens idosos, mulheres idosas, mulheres jovens, homens jovens, até escravos, servos e senhores, demonstrando como a fé deve funcionar na vida doméstica e pública. Okay? Temas principais em título, né? Temas teológicos centrais. A gente tem uma interdependência, que a sã doutrina e a prática. Tem uma interligação, por isso que a fé sem obras é morta. Interdependência de doutrina e da praxe. Né? Este é o tema principal. A carta insiste que o ensino saudável resulta em uma conduta piedosa, do Eusébia. Os falsos mestres são a antítese disso. Professam conhecer a Deus, mas negam-no com as obras. Capítulo 1, versículo 16. Professam conhecer a Deus, mas negam-no com as obras. A verdadeira fé sempre se manifesta em boas obras. E a carta é repleta de ênfase nisso. Né? A obra, na verdade, a gente sabe muito bem que ela não é a causa da salvação. Não leva à salvação, mas é o resultado e a evidência dela. Ok? Obra está ligada a resultado e evidência da salvação e consequências. E galardão também.
Salvação é por graça. Os crentes são purificados para serem um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Né? Ou seja, zeloso de quê? Zeloso de praticar boas obras. Zeloso de boas obras. Não tem uma vírgula aí. Né? A palavra, aí é direto, a sentença é direta. Zeloso de boas obras. O que é isso? Eu tenho o zelo de praticar boas obras. E devem aplicar-se às boas obras. Ele também vai falar isso lá no final da carta. Mais uma vez, repetindo. Outro tema também muito interessante nessa epístola é o fundamento da salvação. A carta contém, né, sobre a graça, duas das mais ricas passagens soteriológicas do Novo Testamento, que nós não vamos adentrar muito, porque isso aqui é tema de teologia sistemática. Mas em Tito 2:11, descreve-se, né, a graça de Deus que se manifestou. Versículo 11. E essa graça tem um aspecto passado, salvação, e o aspecto presente. Ele nos treina a renunciar à impiedade e viver sóbria, justa e piedosamente. Versículo 12. Enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Outra passagem, Tito 3:4-7. E essa passagem enfatiza que a salvação não se baseia em obras de justiça que houvéssemos feito, mas unicamente na sua misericórdia, através da lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Guarde essa sentença. Lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, né? O renovo pelo Espírito Santo. Essas passagens, né, soteriológicas, ou seja, acerca da salvação, são uma das mais importantes da doutrina, porque elas são muito objetivas e diretas, e o apóstolo Paulo fala dessa questão da lavagem, da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Outro tema é a divindade de Cristo, Deus e Salvador. Essa epístola usa repetidamente o título Salvador, tanto para Deus Pai quanto para Jesus Cristo Filho. Mais notavelmente, em Tito 2:13, ele refere-se à vinda da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, uma das afirmações mais inequívocas da divindade de Cristo em toda a Bíblia. Isso era muito importante para reafirmar naquela região essa questão, né? Dizer, olha, esse que nós pregamos é Deus, ele é Deus. Né? Quarto ponto, quarto tema também principal, a ordem na igreja. Assim como em 1 Timóteo, estabelece uma ordem, né, sobre a eclesiástica adequada, começando com a nomeação de presbítero, líderes, que possuam um caráter moral irrepreensível e sejam aptos a ensinar. Capítulo 1, versículo 5. Ok? Partindo mais propriamente para a análise do texto, né, dos capítulos, nós vamos aqui abordar alguns aspectos, que obviamente a gente consegue esgotar tudo, né, porque nós ficaríamos aqui bom tempo. Mas alguns pontos eu destaquei aqui que eu acho interessante. Pode ser ponto de dúvidas para alguém, né? E se alguém tiver mais algum ponto em relação ao texto de Tito, nos mande uma mensagem depois, para a gente também refletir e debater sobre o ponto, enfim. Mas alguns pontos que eu considerei e peguei também nos materiais, né, de base da nossa aula, eu trouxe para a gente analisar, ok? No versículo 1 do primeiro capítulo, Paulo fala, mais uma vez aqui, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Veja que Paulo aqui, ele não está defendendo o apostolado como em outras cartas anteriores, que ele escreveu há 6, 7, 8, até 10 anos antes, e em que ele enfatiza que era apóstolo não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus, declarando a sua função em relação a Deus. Né? Aqui, ele se identifica de imediato como servo de Deus e apóstolo. E
colocando a responsabilidade na fé, segundo a fé dos eleitos. Joga, né? É aquela coisa da retórica do diga não. Não precisa crer, não. Se você quiser crer, segundo a sua fé. Não vou precisar, nem, abre aspas, apelar, né? Porque agora ele está no estado de maturidade. Se você quiser crer que eu sou apóstolo, amém, eu sou servo de Deus. E novamente usa o termo doulos, né? Que do grego também é a mesma palavra usada para escravo. Né? E apóstolo, Paulo estabelece essa sua total submissão, sua missão, né? Que é compromisso com a missão de Deus, de levar os eleitos de Deus à fé. Ou seja, ele está preocupado apenas com quem crê. Quem não crê, meu irmão, não vou ficar aqui mais dizendo, eu sou assim, eu sou apóstolo sim, tu quer crer? Segundo, versículo 1, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Qual é o sentido de piedade, né? Porque às vezes a pessoa tem essa coisa da piedade, que é uma pessoa piedosa, né? Tenha compaixão, né? Só que aqui, você vê, se você pesquisar o sentido dessa palavra, você vai ver sentido de sentimento. Sentimento de tristeza pelo sofrimento alheio, similar a pena ou dó, né? Ou então direcionado a si mesmo. Só que o termo utilizado nas escrituras, ele está muito mais ligado à devoção. Piedade é devoção, tá? Não é sentir pena. O significado não é esse. O Mark Arthur mesmo comenta isso, né? Que o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Porque você pode ver no próprio versículo 1 aqui, olha só, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos, mas a seu tempo manifestou. Veja bem, será que ele estaria falando de dó, ter pena, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo pena, segundo dó? Não faz sentido, não é esse o sentido da palavra. Então, há uma ligação inseparável aqui entre verdade e piedade. Então, piedade é uma manifestação da obra do Espírito de santificação. Há uma ligação íntima entre verdade e piedade. A posse vital da verdade, isso aí é uma declaração de Edmond e Hubert. A posse vital da verdade é incompatível com a irreverência. Olha aí. Piamente, né? É uma vida de devoção, uma vida de reverência. Isso é piedade. A profissão da verdade que permite ao indivíduo para viver em impiedade é uma profissão espúria, é uma pessoa bagunçada. Isso é uma pessoa sem piedade. Então, a piedade não é apenas um sentimento, é uma conduta santa e vida correta que flui como resultado necessário do conhecimento da verdade salvadora. Aí que está. A piedade é essa externação da obra da salvação, do conhecimento da verdade da salvação. E quando você vive essa vida mansa, piedosa, no sentido de entrega e devoção e reverência, você é uma pessoa que tem piedade, você é uma pessoa piedosa, não é uma pessoa que sente dó e pena. Isso aí é um outro sentido. Né? Você é uma pessoa que tem bastante compaixão. Barclay explica, né, que esta não é apenas uma devoção interna, não é só aquela veneração do coração, né, do coração no sentido do interior nosso, é uma reverência prática, uma religião, digamos assim, que se demonstra na vida cotidiana, uma verdadeira religião, né? Outros autores enfatizam que Eusébia, né, quando você vê, tem até nome de gente, né? Eusébia, que é piedade, piedosa. E Aletheia,
que é verdade, doutrina. Eusébia, piedade / conduta. Aletheia, verdade, doutrina. Aletheia, né? Aletheia. Verdade e doutrina são inseparáveis. A verdade que Paulo prega é a verdade que leva à piedade. Ok? Há uma outra definição marcante. O Witness Lee fala: piedade é Deus expresso. Ou viver Deus na vida diária. Essa pessoa é piedosa. Por quê? Porque ela tem Deus expresso nela. Ela vive Deus na vida diária. É a aparência de Deus na conduta do crente. É muito interessante isso. Porque o crente piedoso, ele vai transmitir isso, vai transmitir o amor, vai transmitir a mansidão, vai transmitir perseverança, vai transmitir esperança, vai transmitir longanimidade, vai transmitir paciência, vai transmitir contentamento. Essa é uma vida piedosa. Esse é o sentido que as escrituras falam sobre o termo, ok? No versículo 2, há aqui um ponto, né, da questão temporal. Prometeu antes dos tempos dos séculos. O apóstolo Paulo mais uma vez fala isso, e aqui a expressão em grego, prokronon, aionion, realmente significa antes dos tempos eternos, lá atrás, antes dos tempos. Não se referiria apenas à história humana antiga, tempo de Adão, Abraão. Não, está falando de eternidade passada mesmo, antes mesmo que o homem fosse criado. A promessa da vida eterna foi feita e ratificada na eternidade. Reunião dos eternos, como parte de um pacto eterno onde o Pai prometeu ao Filho uma humanidade redimida. O grego prokronon aionion literalmente significa antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Ele afirma-se, né, que isso se refere à eternidade passada, antes da criação do tempo. Antes da criação do tempo. Porque se a gente fala tempos eternos, é um decurso que não tem matematização. Está fluindo. É eterno, está fluindo. Não tem dia 1, dia 2, dia 3, não precisa disso. Então não tem esse tempo. Né? A promessa da vida eterna, e tem a questão também do ser. Eles eram. E esse ser é a eternidade. Então não tem tempo e espaço para se contabilizar, porque é eles mesmos. Então antes dos séculos. A promessa da vida eterna, porque século é isso, século é matematização, século é dizer, 100, 200, primeiro século, segundo século, terceiro século, matematização. Se você não tem isso, é antes dos tempos desses séculos, mas é a eternidade. Dentro da Trindade fez esse pacto, né? A promessa da vida eterna antes da fundação do mundo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que a salvação não é uma determinação tardia. Deus já tinha esse plano da salvação. Né? Vejam bem, Deus já tinha planejado tudo isso, salvar e redimir os pecadores. Ok? No versículo 3, nós temos mais: a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Reforçando a divindade do Salvador. Aqui, alguns autores até apontam que Paulo está se referindo a Deus Pai como nosso Salvador, que enfatizando que o Pai seria o arquiteto da salvação e não relutante para salvar. Já no versículo seguinte, Paulo chama Jesus de nosso Salvador, ou seja, o uso desse duplo título para Pai e para o Filho atesta a fonte da graça do crente e mostra que o Pai e o Filho, Jesus Cristo, estão inseparavelmente ligados na obra da salvação. E de fato está escrito que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele crê. E na hora da salvação, passa de mim, né? Estava chegando para a consumação, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi do agrado do Pai moê-lo. Então, pode-se dizer que o Pai é Salvador, né? Também. Só que como o próprio Pai se alegrou,
da forma que o Filho deu a glória para ele, agora todo poder e eu devolvo a glória para ti. O Filho dando a glória para o Pai, agora o Pai não, é tu sozinho, pisou lagar, pelo gozo que estava proposto, suportou a fruta e desprezou a afronta. Toma aí, ó, sobre todo nome sobre todo nome, todo poder é me dado no céu e da terra. Aí, meu irmão, esquece, porque ele cumpriu a missão, ok? Verdadeiro filho segundo a fé, no 4 fala isso. Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça, paz, misericórdia. Né? Aqui a gente tem os termos gregos, gnésio verdadeiro, que significa legítimo mesmo, né? E teknon, filho, que era usado para um filho legítimo. Se a gente juntar as duas palavras, né, intensificar a declaração de Paulo de sua estreita relação com Tito, seu filho espiritual, no mais pleno sentido. Paulo foi provavelmente o agente humano usado para trazer Tito para a salvação. Por isso que, e daqui, né, esse linguajar de Paulo é que surgiu os termos que até hoje se usa, esse fulano é meu filho na fé. Ele falou, quem é seu pai na fé? Que foi essa questão, né, da evangelização propriamente dita. Ou seja, que aquela pessoa que é evangelizada e aceita Jesus, muitas vezes tem esse fulano é o meu pai na fé, né, indicando que, no caso, Paulo o tenha levado à conversão. Fé comum, né, eu até destaquei isso. Isso é muito provavelmente porque é uma sociedade que você tem escravos, né, pessoas humildes, que às vezes eram discriminadas e separadas. E Paulo vai dizer, não, é uma fé possuída em comum por todos os crentes, comum vem de comunidade, né? Não é uma questão porque precisa ter algo especial e tal. Não, a rigor, o Paulo está ali cobrando, digamos assim, e dizendo, né, que essa fé comum, segundo a fé comum, a fé de todos, a fé de todos no Senhor Jesus Cristo, a fé universal. E isso é uma universalidade, né? Pode ser entendida talvez de duas formas, vamos dizer assim, subjetivamente, fé salvadora. Tito compartilhou em comum com Paulo e todos os outros crentes, fé comum. Ou objetivamente, né? As verdades da fé cristã, que não se trataria de fato de uma fé individualista, mas a fé que é o alicerce comum de todos que são salvos, ok? Mais uma vez aqui, eu trouxe isso para os senhores, que ele não cita o Espírito Santo quando saúda, né? Paz da parte, não que ele não cite em outros trechos, nessa epístola ele vai citar também depois, mas paz da parte do Pai de Jesus, mas não cita o Espírito aqui. É uma saudação comum de Paulo, né? Eu estava até observando os teóricos que apontam para um credo simples, a fonte da graça, do crente da paz, mas não aponta, né? Porque ninguém entra nesse mérito, né? E alguns até dizem que essa omissão é típica de Paulo nas saudações. E não seria uma razão teológica. A saudação padrão focaria na fonte da graça e no agente mediador dela. Sim, então. Eu creio que o apóstolo Paulo talvez, entendeu? Porque ele não deixa de abordar a Trindade, mas é provável que ele tenha já delimitado uma compreensão mais objetiva em relação ao Espírito Santo, de fato, né? Porque quando a gente fala de graça e paz da parte de Deus, né, são questões que fogem até um pouco. Se você for pegar um raciocínio lógico, vamos fazer aqui um paralelo. Isso aqui é eu fazendo uma comparação. Depois a gente vai ver melhor isso quando estudar a doutrina do Espírito Santo, ano que vem. Mas só para fechar esse raciocínio provisoriamente. Nós conhecemos o Espírito Santo, especialmente por três, vamos dizer assim, três
3 ou 4, né, funções, digamos assim. Rei de justiça, consolador, né, outro consolador, o Espírito Santo. Ensinador, mestre, que ensina. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar, né? E intercessor, o mesmo Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Intercessão, ok. O fato de alguém ser intercessor não significa que ele é advogado, tá? Não significa. Muitas vezes intercede pela justiça, porque uma coisa é certa, é rei de justiça. E na justiça, você pega, vou fazer um paralelo aqui, tá? Você pega alguém que comete um delito, você subsume aquele fato, é um fato que aconteceu. Vou dar um exemplo. Uma pessoa furtou um automóvel, né? Furtou um automóvel. Você pega, isso é um fato. Fulano furtou um automóvel. Está provado que ele furtou. O que diz a lei? Diz que ele tem que ser preso, um exemplo, né? Ou pagar esse automóvel, pagar uma fiança, a fiança no caso é para não ser preso imediatamente, pagar uma multa, enfim, mas geralmente furto é um crime contra o patrimônio, tem que ser preso, prisão, condenado a 3 anos de prisão, pegou o fato, viu o que a norma diz e aplicou a norma. Isso é o quê? Justiça, fazer justiça. Mas tem alguém que tem o poder de chegar e dizer, olha só, fulano de tal fez isso, não fez isso? Mas eu quero perdoar ele disso aí. Alguém, não estou falando da vítima, não é a vítima não tem esse poder, nesse caso. Né? A vítima pode até ter poder em alguns tipos de delitos, mas nesse caso não. Furtou, estou perdoando. Eu estou dando um exemplo, né? Não se apegue aqui aos termos em si. Estou dando um exemplo prático para entendimento melhor. Essa pessoa que dá esse perdão não precisa sequer explicar por que está dando perdão. Porque do outro lado tem uma pessoa que não merece esse perdão porque ela cometeu um fato cuja lei incrimina e ela tem que responder. Justiça. Esse outro vê essa pessoa, tem uma pessoa que tem um poder tal que ele também pode, acima da lei, perdoar essa pessoa e liberar ela, que é o instituto chamado graça. Graça é isso, é um perdão para quem não merece. A pessoa não merece, mas alguém que foi colocado num certo nível. É claro que, por exemplo, no Brasil existe o Instituto da Graça, o fenômeno da graça, mas nem todo crime pode ser concedido graça. Crime hediondo ele não pode. Né? Homicídio não pode dar graça para quem mata a gente. Mas o presidente da República pode dar graça para um crime de opinião, por exemplo. Né? Já aconteceu isso. Crime de opinião que nem existe, mas vamos dizer, o pessoal fala, né? Alguém que xingou lá. Xingou, papá, e foi condenado. E tal, tô dando exemplo novamente, tá? Não estou entrando aqui no mérito e nem querendo aqui dar uma rola de direito penal, que não é o caso. É só querendo mostrar que o porquê de Paulo talvez não mencionar o Espírito Santo. No mesmo versículo que fala de graça e paz. Porque o Espírito Santo, ele é do inevitável. O Espírito Santo é senhor do inevitável. Ele é senhor do inevitável, porque justiça é o inevitável. É o que tem que acontecer e vai acontecer por causa da justiça, causa e consequência. E por isso, inclusive, que ele é consolador. Porque você só se consola alguém do inevitável. Né? É o que acontece quando morre alguém. É possível evitar a morte de alguém? Não. Morte é inevitável, todos vão morrer. É justiça. A morte de um ser humano é justiça. Nasce, cresce, morre. Ah, mas por que morre?
Mas era uma criança, morreu, morre. Era um adolescente, morreu, morre. Só pode morrer quem está vivo. Justiça, ela é assim, né? E o Espírito Santo, ele é... Às vezes as pessoas confundem até, acham que um consolador é aquele... tadinho, não fica assim não. Ele faz isso, ó, meu filho, eu tô aqui para te abastecer com a minha presença, mas isso é assim mesmo. E na verdade, o crente, ele acaba tendo esse conforto de fato entender que é assim mesmo. E no final das contas, esse é o melhor dos consolos, né? Você entender que é inevitável. Por isso que ele é consolador. E essa questão mesmo do intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis é a justiça, é pela justiça, né? E muitas vezes, graças a Deus, ele toma a justiça aí também para defender-nos. E talvez seja por isso. E muito provavelmente o apóstolo Paulo já tinha essa compreensão, né? Porque ele estava à frente do tempo em termos de receber essa revelação do alto. Então ele foca bastante na questão dos pais ali. O Espírito Santo também é pai, mas nesses pais que perdoou sem a gente merecer, né? O pai que disse, não, eu amei o mundo de tua maneira, estou enviando meu filho. E ele vai, como nós dissemos anteriormente. E esse que eu não vi essa abordagem, tá? Mas cremos porque nós temos assim a compreensão de que há uma trindade, que nós fala, ele mesmo fala, né? As consolações do Espírito Santo, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Ó, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quer dizer, os três ali. A trindade, ele é um dos que mais fomenta isso. A graça do nosso Senhor, graça. O amor de Deus, que é amor no mundo. E a comunhão. Né? A comunhão é aquele que age em nós para que a gente haja com justiça, haja com retidão, haja internamente na gente. Ok? Continuando, a gente tem aqui uma outra... um versículo que diz a causa que Paulo deixou Tito em Creta. Por esta causa eu te deixei em Creta, versículo 5, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Ou seja, ele queria, né, vou até pegar aqui, deixa eu pegar rapidamente, tentar mostrar para vocês aqui, Ilha de Creta. Vamos lá. Pegar um mapa, né? Ilha de Creta. Vou botar aqui melhor, porque ela existe até hoje, né? Então, eu quero no tempo de Paulo. Nos tempos de Paulo. Aqui, eu acho que tem uma aqui que dá pra gente... Ué, não, é isso que eu quero. Ver aqui se dá pra botar aqui. Eu teria que... Vamos lá, deixa eu tirar aqui rapidamente. Aqui, ó, rapidamente aqui. A gente tem aqui o Oriente Médio, né? A Ásia, Turquia, que é hoje a atual Turquia. Olha essa ilhazinha aqui, ó. Ilha de Creta, tá vendo? Essa é a Ilha de Creta. Do lado de cá é a Europa, Grécia, Itália, Sicília, Itália. Aqui a atual Grécia, que era a Caia, né? Corinto ficava aqui, Atenas, Macedônia e Creta aqui embaixo. Vejam que ela ficava na rota das navegações. Deixa eu ver se tem mais outro aqui. Inclusive, a gente vai ver que até hoje lá tem ruínas. Olha aqui, ó, até botei, ó, igrejas do tempo de Paulo. Você tem vários achados, tem túneis construídos. Nessa época, inclusive, túneis em Creta, cristãos. Ó,
túneis e quartos escondidos. Eu não vou abrir aqui por causa da questão de direito, né? Mas muitas dessas aqui foram construídos também envolvendo a fé cristã. Que eu acho que não vai aparecer. Ele vai fechar. Mas enfim, o que importa é a gente saber que esse lugar aqui foi muito evangelizado. E por esta causa te deixei em Creta. Ele está falando assim com o Tito, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Então ele tinha uma dupla missão: pôr em ordem, corrigir doutrinas e práticas defeituosas, no caso Tito, e estabelecer presbíteros, multiplicação da liderança qualificada. Presbítero, estou dizendo, né, a palavra presbi, né, que diz mais experiente. A rigor seriam essas pessoas de referência no lugar, né? Os requisitos para ser presbítero. Eu até estava fazendo uma comparação com a distinção que também fala em Timóteo. As listas são quase idênticas, tá? Termos presbítero e bispo se refere praticamente o mesmo ofício aqui, que é a superintendência do local, da igreja, né? Como vamos dizer, o pastor daquela igreja, o padre da paróquia, enfim, comparando com a católica. Mas as qualificações exigidas são paralelas, certo? Que ele fala: irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, olha só que interessante, né? Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, irrepreensível, despenseiro é a palavra que significa bispo, inclusive, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas com hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retentor da palavra, fiel, firme, conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a ação da doutrina quanto para convencer. Então é uma qualificação muito interessante, né? Assim, que cerca bastante. Mas, vamos dizer, as distinções que Paulo fala, ou acréscimo, digamos assim, em relação a Timóteo. A gente percebe aqui que ele foca nos filhos, que tenha filhos fiéis. É uma ênfase bem forte, né? Ou seja, ele está dizendo aqui que deve ser crentes, filhos crentes, né? Porque você tem uma questão, isso é muito interessante, que é uma liderança, é muito importante que ela tenha uma família, tanto que Paulo fala, né? Se alguém não consegue governar a sua própria casa, como é que vai governar? Nós falamos isso, né? No estudo a Timóteo da casa, né? Se ele não consegue governar a própria casa, como é que vai conseguir governar a eclesia? É óbvio que isso aí não é uma fórmula objetiva, certa e absoluta. Tem filho que é infiel mesmo. Mesmo o pai instruindo, na verdade, mas a rigor, né, consegue-se ter um bom governo, especialmente quando está debaixo do mesmo teto. Um outro ponto, Timóteo fala de não neófito, né? Essa exigência, ou seja, não neófito é a pessoa que é muito imatura na conversão, continua parecendo que nunca foi discipulado, nem parece crente, não neófito, né? É carente de consolidação na fé e discipulado. Essa exigência não está em Tito. A razão, talvez provável, era que em Creta, ali, todo mundo, a gente acabou de dizer lá em cima, né, que o profeta daquela região, né, o filósofo lá, disse que eles tinham problemas com mentira e com preguiça. Então, ali era uma igreja que precisava de um discipulado, né? Precisava de discipulado. E se Paulo fala assim, ó, eu já te dei ordem para que você estabeleça, é porque estava, assim, em fundação, né? Fundando ali, vendo quem deveria ter. Então, na verdade, vai ter um bocado de gente, digamos, neófitas ainda, né? Começando. Outro ponto é que Tito é muito enfático na capacidade doutrinária, retendo firme a palavra fiel, para que seja
poderoso. Em Timóteo, menciona apto para ensinar, né? Mas a descrição em Tito é mais robusta, possivelmente, né? Devido à ameaça desses judaizantes, né? Enquanto Timóteo já tinha ali uma circuncidado e tal, ele devia ter um controle talvez até maior sobre essa questão. No 10, ele fala, muitos desordenados faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Exatamente. Os judeus legalistas de novo apareceram. E Paulo depois confirma o porquê, né, o motivo. Convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por tope e ganância. Aqui é o problema de receber em casa, né, pessoas que vão transtornar. Tem que tapar a boca. Tapar a boca. Começou a falar de transtornação, o crente ele tem um dever, pode ser quem for. Esse judaizante, tape a boca dele. Aí o 12 ele fala, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. O caráter desse cretense, né, era o oposto que se esperava de um crente. Não podia o crente seguir essa profecia desse filósofo cretense, né? É uma repreensão ali severa que ele faz e continua, né? E este testemunho é verdadeiro, não dando ouvido a fábulas, repreende-os severamente para que sejam são na fé, não dando ouvido a fábulas, né, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro. Confesso que conheço a Deus, mas nego com a obra. Então, a gente vai ver aqui que no versículo 16, ele fala, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados. Estavam inúteis para qualquer obra. E aqui tem alguns pontos, por exemplo, bestas ruins, né? O que seria bestas ruins? Cacateria, seria literalmente está falando está comparando com um bicho mesmo, né? Aquele bicho que vai come igual bicho. Já viu que você fala assim, tá comendo igual bicho, né? Aí glutões, ventres preguiçosos, glutões. A própria a identificação do texto aponta para isso. Literalmente feras malignas, glutões preguiçosos, gastéres argai, literalmente uma imagem vívida de gula e preguiça. Gula e preguiça, olha só que coisa séria, né? E aí pergunta-se, quem é esse próprio profeta, né? Toda vamos dizer, a literatura sobre o tema diz que esse próprio profeta era Epimênides, o nome, Epimênides, um intelectual respeitado grego do século VI, nativo da ilha de Creta. E ele o chamou assim, né, que os cretenses eram mentirosos, porque os cretenses diziam que lá estava o túmulo de Zeus. E assim, como Deus não poderia morrer. E esse filósofo chamou ele de mentirosos. Inclusive, surgiu o termo cretizar, né? Para quem ficava mentindo. Esse é um cretense, um cretizador. Gosta de cretizar. Ok? No capítulo 2, nós temos algumas reflexões, né? Porque ele vai fazer aqui um rol, né? Para vários departamentos, digamos assim. Os velhos, né? Mulheres idosas, os anciãos, temperantes, respeitáveis, sérios, prudentes, né? Sadios na fé, no amor, na constância. Mulheres sérias, não caluniadoras, nem viciadas em vinho. Aí tem aí o que o próprio texto diz, que não é necessário nem entrar em mais detalhes, porque o próprio texto por si só é autoexplicativo, né? Moderamento, castas, boas donas de casas, sujeitas a seu marido. Essa questão de boas donas de casa não é proibição do trabalho, não, tá? Tá dizendo que a mulher que trabalha, ela não deixa de ser dona de casa, nem o homem também deixa de ser dono de casa, né? No sentido da governância. Boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra
de Deus não seja blasfemada. Sujeição também é questão de submissão, está na mesma missão. É uma missão confiada aos dois, e não subalterno, serviçal. Não é esse o sentido. Né? Também exorta aos mancebos que sejam moderados, e em tudo te dá por exemplo. Aqui tem um ponto, né, quando ele fala isso, te dá por exemplo, se referindo aos mancebos, é um indício de que Tito provavelmente era jovem, né? Ainda jovem quando Paulo diz para ele ser um modelo de exemplos para os jovens. Isso acaba se coadunando com o que a tradição defende, né? Que ele de fato era jovem. E depois fala dos servos também que se sujeitem aos seus senhores. É a seção, né, ali, o fundamento da conduta, que os crentes devem viver dessa maneira, né? E ele continua, porque a graça de Deus se há manifestado, né? E fala sobre o modo de vida. Qual o modo de vida no versículo 12? Sóbrio, justo e piamente. Olha de novo aí a piedade. Piamente. O que isso significa, né? Nós temos aí uma tríade que resume a vida cristã, né? A graça nos ensina ou treina a viver dessa maneira. Nós somos sóbrios, sófronos, né? Do grego sófronos, refere-se a si mesmo. É a mesma raiz usada para os jovens, significa viver com autocontrole, mente sã, domínio próprio, sensatez. Justo, grego dikaios, refere-se aos outros, significa viver com retidão, integridade, honestidade e justiça nos relacionamentos horizontais. Tem você, tem a horizontalidade e tem a verticalidade com Deus. Tem eu sóbrio, justo, tratos e piedade, reverência, eusebos, né? Refere-se a Deus, viver com reverência, devoção, uma consciência constante da presença e vontade de Deus. Ok? No versículo 13, ele fala novamente da esperança e aparecimento da glória. Aqui é a profunda cristologia, né? O aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, uma afirmação clara da divindade de Cristo. Esse é o famoso... em seguida ele fala o famoso versículo, né, do povo especial zeloso de boas obras, que conecta com o início da carta, né, a necessidade de boas obras e a obra redentora. E no 15 ele fala, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém despreze. Mais um indício de que Paulo era moço, né, porque o recurso que Paulo fala aqui é o mesmo que ele fala para Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade. Aqui ele fala, ninguém te despreze. Claro, ele não chegou a citar a mocidade, mas é um indício que, no mínimo, Tito poderia ter uma certa resistência naquele lugar, uma certa rejeição. Ok? O 3, que é o último capítulo, há de imediato uma ordem para sujeição às autoridades. Olha, interessante. Uma ilha com reputação de rebeldia, essa instrução era importantíssima, né? Social e teologicamente vital. E ficou ali narrado para nós esse ensino, né? Que a sujeição aos principados e potestades deve ser obedecida e que a gente tenha que estar preparados para toda boa obra. Né? São princípios de conduta social. Não caluniar ou difamar, não contencioso, briguento, cordatos, clemente, gentil, tolerante, mansidão, consideração, gentileza. No 3, problema da falta de senso coletivo. Olha que tudo isso está no tema central. Boas obras, piedade, boas obras. O versículo 3 é o diagnóstico porque precisamos da conduta do 1 e do 2. A necessidade da regeneração que vai nos levar a mudar e ter uma vida de piedade. A falta de senso coletivo é explicitamente mencionada, né, na descrição da vida pré-cristã.
vivendo em malícia, inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Aquela coisa de querer ter proveito sempre em cima dos outros, né? E a gente vai perceber que ele vai ditar isso e dizer, isso aqui não serve para crente, não serve para cristão. E, em seguida, ele vai trazer essa doutrina, né, da lavagem, da regeneração e da renovação do espírito. A grande passagem soteriológica da carta, né? A primeira sendo a regeneração, eficácia para a prática da fé, que confirma especificamente que a salvação ocorre mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito. E esse Espírito é derramado abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. É uma das passagens trinitárias, digamos, mais claras de Paulo, né? Seria esse, assim, vamos dizer, o coração teológico que envolve a parte da salvação, né? Essa lavagem da regeneração é o término da vida antiga, lavando de tudo que éramos, e a renovação do Espírito Santo como o início da nova vida, um processo contínuo de sermos feitos novos. Então, o derramamento do Espírito nos conecta, né, à experiência, digamos, pentecostal de todo o povo de Deus. No 8, novamente, no 3:8, ele fala, novamente aqui ficou com um erro ali, mas é isso mesmo. Novamente ele fala das boas obras, né, mostrando como a epístola se centraliza nisso, né? E não é por obra, mas para as obras, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. No 10:11 tem um detalhe interessante, mais uma vez ele fala isso também em outros lugares, dos limites para com herege. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. Ou seja, evita essas controvérsias, né? A pessoa divisionista, que quer provocar divisão, sectário, é aquele que persiste nessas controvérsias inúteis, criando facções na igreja. É a instrução de não prender-se a questões desnecessárias. É aquela pregação, né? Estou ocupado com uma grande obra, a pregação de Neemias, de modo que não posso descer para dar atenção a coisas inúteis que só atrapalham. Então, admoesta uma, admoesta duas, depois evita-o. A instrução é prática. Admoeste uma, 2 vezes. Se persistir, evite-o, porque ele está pervertido e autocondenado, né? No 12, tem uma indicação que Paulo estaria mandando, né? Quando te enviar Temas ou Tíquico, procura vir ter comigo, que naturalmente Paulo está enviando alguém para substituir, uma substituição, né? Um rodízio, digamos assim. Em relação a Ártemas, a gente não tem nenhuma descrição sobre ele em outros lugares. Tíquico, temos as menções, né, em Atos até, que é bem conhecido de Paulo, companheiro de Paulo, e teria ele sido enviado para substituir Tito, assumindo a supervisão da igreja em Creta. Ok? Tem também aqui a menção a 2 doutores, né? Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Essa é a única menção de Zenas a Zenas no Novo Testamento. É o título de doutor da lei, grego, nômicos, que temos conhecimento, é o único lugar que fala sobre ele e indica que ele era um perito na lei judaica, semelhante a Gamaliel, né? Sua conversão ao cristianismo foi notável. Calvino sugere, e outros, né, que Zenas e Apolo teriam sido os portadores desta epístola, enquanto outros apontam que teria sido Tíquico. Ok? O título de doutor da lei significa que ele era um jurista, um especialista da lei mosaica, né? É interessantíssimo, né? Um advogado judeu treinado na lei que se tornou missionário cristão. Ele e Apolo provavelmente, né, deram muito apoio, especialmente intelectual, nessa questão. E acaba sendo até uma ironia, né, de mandar, e faz sentido, né, que você vai mandar peritos na lei para uma ilha onde os problemas eram causados pela circuncisão, porque abusavam da lei, transtornando casas
para seu bel prazer, para satisfazer a sua própria, né? E você tem Zenas e Apolo, muito hábil, que é o mesmo Apolo mencionado em Atos, Coríntios, um judeu alexandrino poderoso nas escrituras, e a própria escritura fala eloquente, tornou um pregador, e sem querer ele acabou, são seres humanos, né? Acabaram alçando ele a um status de ter escolha. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Que o Paulo vai falar sobre isso, vai pregar contra isso, né? E isso também devido à capacidade, digamos, de Paulo, né? De arrebatar atrações, né? E no final, no 14, aqui, ó, de novo, ele vai falar de boas obras, novamente. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos, né? E saúda, finalmente, todos que estão comigo, saúdam-te, sauda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Ok? E aqui a gente termina a carta a Tito, a epístola a Tito, e vamos já de imediato, né, prosseguir para Filemão, que é a menor epístola do Novo Testamento, uma das menores da Escritura, né? E a gente tem aqui o que a gente denomina da Epístola da Irmandade, né? Embora seja a mais curta de todas as cartas de Paulo, né? Ela oferece uma das demonstrações mais profundas e práticas da teologia cristã em ação, sem dúvida. Não é um tratado doutrinário, abstrato, não. É um recital. Eu me atrevi a colocar esse nome, um recital de irmandade, como se fosse uma música sobre o que é irmandade. A mais realidade mesmo, né? De alguém falando com seu irmão, o pastor falando com a ovelha, falando sobre trato. É exatamente isso. As doutrinas do perdão, substituição, comunhão aqui são aplicadas em uma das situações sociais mais difíceis do mundo antigo. Até hoje, uma relação entre um patrão e empregado não é das mais tranquilas. Naquela época, relação entre um senhor de escravos e seu escravo fugitivo. Nós vamos ver isso. Aqui, né, Dionésimo, um fugitivo que fugiu dele, e Filemão, que era um senhor rico, que até aqui, ó, tem o nome, você pode perceber, vou até aproveitar aqui, ó, nome lá no inglês, Filemão, com N, Filemão com M. Nosso português a gente usa com M, ok? Pode até ver nas escrituras de vocês aqui, mas só para constar que também é aceitável com N, ok? Qual é a classificação da epístola a Filemão? Por que ela está nessa posição após as pastorais? Na escritura a gente vai ver, né, que a rigor as cartas assim, que do apóstolo Paulo, que a gente vai ver aqui até no início, a epístola do Espírito Santo usando o apóstolo Paulo a Filemão. Ou então outras escrituras falam, epístola do apóstolo Paulo a Filemão. Em seguida já não tem mais. A epístola dos Hebreus, depois a gente vai ver sobre a controvérsia acerca disso, mas não tem assim uma diretamente dizendo. Foi colocada aqui no último por causa do tamanho dela mesmo, tá? Não foi por ordem cronológica, já disse isso outras vezes, por tamanho, né? Você tem lá a maior, Romanos, 16 capítulos, e vai vindo, né, diminuindo, e Filemão é a menor de todos, por isso que ela está aqui no final, ok? A Filemão não é incluído no rol de cartas pastorais, de epístolas pastorais. E por que não é, né? Ela não está... Eu pesquisei sobre isso e fiz indagações. Eu vou dizer... Porque, para mim, é óbvio que existe uma questão de ponto de vista, de prisma, a gente tem que ter essa noção, essa consciência. Mas, a meu ver, essa epístola é a mais pastoral de todas, no sentido cru do que é apacentar, sabe? Eu entendo por que colocaram o nome de epístolas pastorais nas duas epístolas de Timóteo e na epístola a Tito, porque, de fato... pastorais do sentido do destinatário, pastores daquela igreja, né?
Filemão não é pastor de igreja nenhuma. Timóteo e Tito, sim. Mas, assim, até o conteúdo, né, digamos, se a gente for pegar na essência do significado mesmo da palavra, eu diria que Timóteo e Tito são epístolas apostólicas, tá? São epístolas apostólicas. E Filemão é uma epístola pastoral. Apostólica porque cuida da sã doutrina, cuida da organização da igreja. Pastor não cuida da organização da igreja. Pastor cuida de ovelhas. Pastor cuida de ovelhas. Quem cuidava da organização de igreja é apóstolo. A doutrina está lá escrito em Atos. Nós ficaremos cuidando da doutrina. Enfim, eu não vou entrar. Quando a gente estudar teologia ministerial, a gente entra por esses aspectos, né, de discutir sobre essas nomenclaturas. Não vamos entrar agora, até porque o tempo não nos permite. Mas só para deixar essa fagulha, né, de curiosidade acerca disso, né, porque a gente vai ver lá que as pastorais, elas seriam pastorais por quê? Isso foi cunhado no século XVIII. Agora. Isso foi cunhado agora. Ninguém tinha esses nomes, não. Isso aqui também é só de uma questão de reflexão, né? Mas não tem importância, né? É a palavra de Deus o que é o mais importante. Mas para fins até de discussão e debate sobre isso, né? Seria por que pastorais? Porque seriam focados em instrução eclesiástica, manuais de liderança sobre como Timóteo e Tito deveriam administrar a casa de Deus. Isso aqui é apostólico, isso não é pastoral. Beleza. Tá, mas aí é porque a palavra pastoral, ela foi... A igreja católica não tem pastor. Ou seja, eu digo... Opa, calma. É o padre, né? Não tem apóstolo. É os bispos. O bispo esses aí seriam um bispo. Aí eu colocar esses nomes. Enfim, e você não vê mesmo apóstolos, né? Essa não é normal. Mas no sentido. Depois a gente vai abordar melhor. Segundo, ordem corporativa. Dão instruções públicas sobre nomeações de presbítero e diácono. Defesa da sã doutrina e organização dos grupos na congregação. De novo, apostólico. Isso aqui é apostólico. A epístola a Filemão não se encaixaria nesse rótulo técnico. Por quê? Porque o assunto dele não é a administração de igreja, mas um conflito doméstico e privado. Pastoral. O que é mais pastoral do que isso, né? Conflito doméstico, vem aqui alguém para cuidar. O apóstolo Paulo chegou para cuidar. Então, do ponto de vista, em todos os sentidos, essa aqui é a pastoral, digamos, disso, né? A posição nós já falamos. E tem essa questão, né? Você tem cartas às igrejas, de Romanos até 2 Tessalonicenses, que também seriam apostólicas, né? A carta a indivíduos, que aí sim, é essa classificação. Filemão entra nessas aí. Né? Primeiro, Timóteo até Filemão são cartas a indivíduo, ou seja, 4 cartas nós teríamos. E 3 seriam pastorais. Mas é o que a gente disse. Embora Timóteo e Tito sejam manuais, né? Filemão é demonstração prática do pastoreio em sentido mais puro. Apacentar, cuidar da ovelha, tratar das relações, né? Então a gente tem que... Isso é importante refletir, né? Você tem Timóteo e Tito função apostólica. Ele age como apóstolo. O apóstolo Paulo usa a sua autoridade de apóstolo para comandar e estabelecer ordem. Isso é apostólico, né? Como um representante, um delegado de Jesus para isso, né? Manda Tito repreender severamente, falar com toda a autoridade. O foco e a estrutura é a defesa da doutrina e continuidade do evangelho, saúde da instituição. Isso é apostólico. Então, o apóstolo, igrejas tendo essa nomenclatura ou não, o dom existe, porque está escrito em Éfeso. O dom tem na igreja. Aquele que defende a doutrina, aquele que defende a continuidade, aquele que trabalha em cima disso é apóstolo na igreja. Aquele que testemunhou as origens, viu o nascimento das coisas, apóstolo na igreja. Isso é dom. Enfim. Em Filemão, Paulo age como pastor.
Todo o discurso, a gente vai ver isso, ele deixa de lado a autoridade apostólica para cuidar de um relacionamento. Ele diz, embora eu tenha em Cristo plena autoridade para te ordenar o que convém, Filemão, versículo 8, prefiro, contudo, te pedir. Típico de um pastor. O foco aqui é a ovelha, é cuidado e trato entre dois irmãos, Filemão e Onésimo. Ele não está defendendo doutrina, não está aplicando, mas está aplicando uma cura, né? Uma ferida na irmandade. Ou seja, então a gente pode argumentar, sim, que 1º e 2º Timóteo e Tito são cartas apostólicas, né? E eu diria, até maior do que as outras direcionadas às igrejas específicas, né? Porque ali Paulo está, como apóstolo, tratando de um problema daquelas igrejas. Apesar da universalidade que até hoje a gente tem. Então, nesse sentido, seria todas elas apostólicas, tá certo? Mas em termos de essência, com todas as vênias e todo respeito aos diletos teóricos, Filemão é pastoral por excelência. É a única carta que a gente vê Paulo ativamente apacentando. Ele manda aplicar o perdão, cuida do relacionamento íntimo entre dois membros do seu rebanho e coloca a sua própria conta para pagar a dívida. Isso é um pastorzão. Né? E as outras pastorais está muito mais ligado em liderança e administração, ou seja, mais apostólico. E Filemão, um pastor como reconciliador de duas ovelhas. Ok? Autoria, né? Data, local de escrita, é quase universalmente aceita que foi Paulo, né? Mesmo aqueles críticos que aparecem aí, né? Porque o estilo até da carta é inconfundivelmente paulino, né? Paulo se identifica aqui não como apóstolo, olha só, mais uma evidência de que ele está de fato se colocando como um pastor, né? Aquela pessoa que é igual, né? Está junto ali para cuidar das feridas. Paulo, prisioneiro de Cristo. A epístola foi escrita durante a primeira prisão, datada aproximadamente de 60. Essa epístola, a gente está estudando agora, torna a dizer, não por ordem cronológica de escrita, mas por ordem de questão de tamanho do registro, né? Ela foi escrita lá atrás, na mesma época de Filipenses, na primeira prisão, por volta dos anos 60. E Filemão era muito, né, próximo a Paulo, muito querido, e Paulo não precisava de fato nem usar essa autoridade, porque ele entendia que Filemão o considerava como um pastor. E foi enviada juntamente com as epístolas aos Efésios e Colossenses. E ela teria sido entregue em Colossos por Tico, que estava acompanhado pelo próprio Onésimo, ok? Porque Filemão seria dessa região, dessa igreja, né? Os personagens e o contexto. A gente tem o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, não escreve com a autoridade para ordenar, mas como um ancião, né? Prisioneiro ali, como um experiente, rogando com base no amor. Filemão, destinatário, era um cidadão rico, influente de Colossos, proprietário de escravos, tinha uma casa grande o suficiente para hospedar a igreja local, convertido ao cristianismo pelo próprio Paulo, né? E era conhecido por sua fé e amor que refrigerava as entranhas dos santos. Onésimo seria o motivo, o personagem central dessa questão, né? Um escravo que pertencia a Filemão, fugiu, né? E é um crime, né? Na época capital, alguém fugir, e provavelmente ele teria até roubado nessa fuga, levado algum pertence. Tanto é que Paulo fala, né? Bota na minha conta se for alguma coisa, mas eu estou crendo que você vai perdoar, enfim. Em Roma, Onésimo encontrou Paulo e foi convertido. Olha que coincidência ou não, né? Tornando-se filho espiritual do apóstolo. Versículo 10 fala. E o outro destinatário é a igreja, né? A carta é endereçada publicamente a Filemão, mas a gente vê que também vai a nossa irmã Áfia, né? Provavelmente esposa de Filemão, a Arquipo, companheiro de armas, né? Companheiro, camarada, né? Significa isso. E a igreja que está em tua casa. Isso tornava a decisão de Filemão um assunto público e o exemplo para toda a comunidade.
Ok? Propósito e motivo. O propósito da carta é uma mediação delicada e radical, né? Onésimo agora é um cristão. Torna-se útil para Paulo vivendo à altura do seu nome. O nome dele significa útil. Paulo o ama como um filho, minhas próprias entranhas. Versículo 12. E gostaria de mantê-lo consigo. No entanto, Onésimo ainda era propriedade legal de Filemão. Manter um escravo fugitivo era um crime. Paulo, portanto, envia Onésimo, né, de volta ao seu senhor, mas não o envia sozinho. Ele envia com essa carta um apelo, né, para que Filemão receba ele voluntariamente. Notem, Paulo nem obriga, né, pede, né, receba aí não como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Muito interessante. A teologia central aqui, né, é a epístola da Irmandade. Não tem, assim, a gente pode ampliar, mas essa questão de ser irmão, né, igreja, Ápia, Paulo, Filemão, Onésimo, uma conversa entre crentes, né? Aqui a gente tem uma prática da koinonia, né, da comunhão, que define todos os relacionamentos, né, porque o evangelho redefine a identidade social, né? O versículo 16, que era um escravo era considerado uma ferramenta viva, propriedade, a gente sabe disso, né? Já falamos até sobre isso. E ao insistir que Filemão receba ele como irmão, opa, Paulo está declarando, olha, ele tem agora uma nova identidade que é acima dessa identidade romana de escravo. O evangelho ali, politicamente, ele não estava nem se insurgindo contra a política, mas dizendo que o crente agora teria o direito, o dever e direito, né, de mutuamente ali, tanto o servo respeitar o seu senhor e o senhor o tratar como um irmão, né? Segundo, a linguagem da família substitui a autoridade, né? Não tem como, dentro da família, você precisa ser tratado como filho, como irmão, não como escravo, senão não é da minha família, né? Terceiro, a prática da substituição e perdão, né? Uma doutrina de substituição. Paulo, inclusive, se coloca no lugar do escravo assumindo a dívida dele. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta que eu vou pagar. Paulo faz por Onésimo o que Cristo fez por Filemão e por todos os crentes, lembrando gentilmente a Filemão que ele deve a Paulo, a ti mesmo, ou seja, a sua própria salvação. Isso aqui é interessante, né? Que muitas vezes o pregador, às vezes, ele precisa dar uma cutucada com cajado na ovelha para lembrar, meu irmão, você é um devedor, porque você deve a salvação. Quanto que vale uma salvação, né? A irmandade na carne e no Senhor. Paulo redefine o relacionamento deles em duas esferas. No Senhor, uma nova relação, esse é o versículo 16, né? Relação espiritual, e na carne, uma nova relação humana e terrena. A irmandade cristã não é apenas uma realidade celestial futura, exige uma mudança radical no tratamento interpessoal aqui e agora, ok? Alguns pontos, algumas reflexões sobre os versículos. Nós já falamos nos temas centrais, né? Prisioneiro, né? Ele fala um prisioneiro de Cristo. Paulo se identifica como prisioneiro, ele não está usando a autoridade apostólica para ordenar, né? Porque naturalmente alguns o acusavam de criminoso, fala, não, eu sou prisioneiro de Cristo, não cometi crime algum, né? E fala assim, Paulo, prisioneiro e o irmão Timóteo. Aí pergunta assim, Timóteo é coautor? Os teóricos afirmam que isso aqui, a inclusão de Timóteo seria mais porque ele era muito bem conhecido de Filemão e dessa igreja, e a presença de Timóteo naturalmente adiciona peso e cortesia ao apelo de Paulo, mas ele não seria o coautor. E demonstra também uma humildade, né, de Paulo em incluir naturalmente aquele que estava ali cooperando com ele, talvez para escrever, para ajudar na questão de montar, porque a gente tem que entender que não era uma época simples. Hoje você fala no celular, o celular transcreve para você. Naquela época você tinha que ter tinta, papel, caneta, né, pincel, enfim, tinteiro, iluminação, enfim. Então o Paulo ele é humilde, né, de incluir esses cooperadores. No versículo 2, tem o termo camarada, né? A gente vê aqui que o termo no grego fala sunstratiotes, que isso significa companheiro de armas, companheiro soldado,
Então é um termo de solidariedade militar aplicado à batalha espiritual. É aquele, né, Arquipo, nosso camarada, aquele que é um companheiro nessa militância, ok? Igreja em casa. Olha a reflexão, né? Aqui, Obed-Edom. A igreja na casa das pessoas deu até o privilégio, interessante, dessas pessoas serem mencionadas nas escrituras. Obed-Edom foi uma, né? A casa de Obed-Edom recebeu a arca em sua casa, e aqui, recebendo em sua casa, ela receberam o privilégio, assim como Jason, assim como Lloyd, né? Assim como Lídia, né? Lídia, Jason, Priscila, Áquila, porque recebiam a igreja em casa, que é uma questão muito importante, reflexão para os dias de hoje, em que a hospitalidade está cada vez mais fria, né? No versículo 3º, novamente, nós temos aqui a saudação, né, apenas falando da graça e paz, Deus, né, Pai e do Senhor Jesus Cristo, ok? É a mesma questão que a gente falou quando tratamos de Tito. No versículo 4, novamente, Paulo, apesar de lá em cima ele se referir a Filemão e a nossa irmã Áfia e Arquipo e a igreja, que a rigor tirariam, né, a destinatário único e singular dessa carta, que seria só Filemão, no 4 ele volta para o singular. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti. Né? Aí você percebe que ele volta, de fato, a falar, vamos dizer, diretamente com Filemão, como destinatário primário, digamos, dessa carta, mas dando publicidade também à igreja local, porque se trata de uma questão de irmandade, ok? Então a gente percebe que aqui ele vai direcionar com esses pronomes, né, no singular. No 6, ele volta a falar um pronome no plural, de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo, né? Mas isso aqui, aí para alguns, diz que nos manuscritos gregos haveria variação, né? E as traduções modernas acabam trocando pelo tu, porque o foco, de fato, permanece em Filemão. Logo em seguida ele volta para falar, porque por ti, ó irmão, né? E às vezes também você usa o plural para até suavizar o discurso. A gente faz muito isso, porque pensamos que isso deveria ser assim. Eu estou falando de mim, mas eu acabo usando para tentar incluir, né? Muitas vezes isso também faz isso, porque a voz é dado, falando com uma pessoa direto, mas às vezes usa um plural para suavizar um pouco. No 7, ele usa o termo entranhas, né? É um termo esplagma. Os gregos tinham muito essa coisa do que a sede das emoções era nas nossas entranhas aqui, né? Aquela coisa do frio na barriga, né? Fígado, coração, os órgãos internos aqui eram a sede das emoções. Talvez, provavelmente, por essa razão, Paulo use, né, esse termo, e Filemão recriou as entranhas dos santos, né? Provavelmente pela riqueza que tinha, né? A casa dele reanimava, encorajava os crentes locais, a hospitalidade, apoio financeiro, né? Não há conexão com a coleta da questão da fome de Jerusalém, mas seria mais a rigor local mesmo, ok? No versículo 11 fala que Onésimo foi inútil. E isso aí é um jogo de palavras que Paulo faz, né? Porque o nome Onésimo significa útil, proveitoso. E Paulo acaba de dizer, o homem chamado útil foi inútil para você no passado quando fugiu, mas agora ele é muito útil, ou seja, agora ele é Onésimo de verdade, tanto para você quanto para mim como um cristão regenerado. No 13, né, Paulo fala, né, que Onésimo está servindo a ele, mas queria mantê-lo ali. Mas é interessante que Paulo mesmo fala do voluntariado, né? Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha o pastor, né, falando com a ovelha ali,
né, que deveria, ela por si, né, querer aquilo. Né? No 15:16, a gente tem a evolução de servo para irmão. Né? É uma pergunta aqui que se faz até, que Paulo fala: antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Né? Ele está aqui trazendo Onésimo por sentido tanto de irmão espiritual e o terreno, né, a relação horizontal, porque ele era escravo. Então deveria ser tratado como alguém parte da família de Filemão. E isso que Paulo está fazendo, redefinindo o relacionamento com eles. E Paulo faz uma promessa, né? Se ele te causou algum prejuízo, ou se roubou, né, ou furtou quando fugiu, põe na minha conta que eu vou pagar. No 19, Paulo coloca, né, a questão da minha própria mão escrevi, e eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Olha aí. Aí é o pastor cutucando a ovelha, né? Pastoral. Ó, a dívida espiritual que Filemão tinha para com Paulo era infinitamente maior do que qualquer dívida monetária de Onésimo. Não resta dúvida. O sentido aqui é esse, né? No 22, ele pede: Filemão, prepara a pousada. Filemão era rico? Sim, nós já falamos, né? Todos os teóricos concordam que ele era rico e ele possuía uma casa grande, né, o suficiente para hospedar a igreja, possuía escravo e provavelmente possuía espaço, né, para hospedar. Né? E no final, a gente vai ver aqui um ponto interessante sobre Epáfras, que também estava preso. A gente já falou isso outras vezes. Né? Companheiro de prisão, indicando que Paulo não estava preso sozinho. E finaliza no 24 e 25, falando de Marcos. Lembra que Paulo reclama de Marcos tinha se apartado, mas a gente percebe aqui que até nisso, né, há uma questão pastoral. João Marcos, que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, né, agora celebra o fato de que ele está com ele em Roma, restaurado e considerado um cooperador, né, e lista ele de fato como cooperador de Paulo. Isso é muito interessante. Marcos, Aristarcos, Demas, que depois, né, na frente, Paulo vai lamentar a Timóteo, que o deixou, amando o presente século, provavelmente com medo, né, de Nero, e Lucas, que Paulo vai dizer, permaneceu apenas Lucas comigo, que depois, né, a gente vai ver que Lucas escreve o Evangelho, né, provavelmente ali depois dos 70, ou já estava, né, com o esboço, que a gente fala assim, a data, como eu disse, a gente não sabe, porque escrever um livro é uma coisa, não é assim da noite pro dia, né, você tem que revisar e tal. Então, Lucas provavelmente registrando tudo aquilo ali, né, na verdade, tendo até, vamos dizer, reunindo essa pesquisa, contribuindo com Paulo contribuindo com ele, com a revelação, e Lucas se imbuindo de escrever o Evangelho. Ok? Vamos para as questões finais, né, as perguntas aqui de reflexão. A primeira, para a gente finalizar, compare e contraste o propósito principal de Paulo ao escrever a Tito e a Filemão. Por que uma é classificada como pastoral e outra não? Nós falamos sobre isso, né? Questão 2. Qual era o propósito de Paulo ao enfatizar tanto as obras na Epístola a Tito? Discorra sobre a universalidade desta mensagem. Como a igreja em nosso tempo deve aplicar essa ligação inseparável entre doutrina e prática em uma sociedade secularizada? Atualidades, né? Questão 3. Explique como o evangelho, conforme aplicado por Paulo nesta carta, redefine a identidade de propriedade para a pessoa, escravo para o humano, e as relações humanas. Discorra sobre a aplicação universal dessa epístola para as divisões sociais, econômicas, raciais ou hierárquicas dentro da igreja hoje. Né? E aqui um gabarito sugerido, né? Quem respondeu dentro
disso tudo aqui está correto, ok? No 1, o propósito de Tito é oficial e eclesiástico. É um manual de instruções para um delegado apostólico sobre como estabelecer a ordem na igreja, né? Nomear líderes qualificados e defender essa doutrina contra falsos mestres. Em contraste, Filemão é pessoal e doméstica. É um apelo relacional a um amigo sobre um conflito em sua casa, o escravo Onésimo. Tito é classificado como pastoral. É um rótulo do século XVIII, porque seu conteúdo é um manual para pastores sobre a administração da igreja. Filemão não recebe esse rótulo porque o seu foco não é a administração pública da igreja, mas sim a aplicação da teologia em um relacionamento privado. Por outro lado, a depender do primo que se observa, como nós dissemos, né, Filemão seria a mais pastoral de todas. As pastorais seriam para pastores e a Filemão do pastor para a ovelha. Ou seja, a que classificaram como pastorais é uma carta para pastores de igreja, ou bispos de igreja, ou administradores de igrejas, para líderes. Filemão é uma carta do pastor para a ovelha. Entendeu? Então, substancialmente, em todos os aspectos, ela seria pastoral, né? Ok? Questão 2, né? Em Tito, Paulo enfatizou as boas obras como a evidência necessária da regeneração e o antídoto contra a cultura cretense, bestas ruins, e os falsos mestres que professam conhecer a Deus, mas negam-no com as obras. A graça de Deus não apenas salva, mas nos ensina a viver uma vida piedosa. A sã doutrina deve inevitavelmente ornar-se com a conduta correta. A aplicação universal e o combate ao antinomianismo, fé sem obras, é uma sociedade secularizada. A igreja valida sua mensagem e torna atraente o ensino, não por proclamação, mas pela demonstração visível de boas obras, justiça e integridade, provando que a fé transforma o caráter. Olha aí. É atualíssimo, né? E a terceira questão. O evangelho redefine a identidade ao mudar o status de Onésimo de propriedade para pessoa. Olha que coisa... Isso aqui é uma influência de importância tamanha para a evolução da sociedade nesse aspecto. Paulo demonstra isso na prática ao se oferecer como substituto legal, assumindo a dívida de Onésimo. E ao apelar a Filemão não com base na hierarquia, na lei, mas no amor, né? A aplicação universal é que a unidade em Cristo, nossa irmandade, deve suplantar todas as divisões sociais, econômicas, raciais ou hierárquicas dentro da igreja. Paulo insiste que nossa relação no Senhor deve transformar radicalmente nossas relações na carne, tratando todos com dignidade e amor fraternal, não segundo o status mundano. Amém? Então, são esses os ensinamentos que nós temos para hoje sobre essas duas maravilhosas epístolas. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por esse tempo, por essas horas, quase 2 horas que nós tivemos aqui. Nós te agradecemos por isso. Nós pedimos a Ti, Senhor, que complete o ensino, que nos dê capacidade para aprender mais e mais de Ti, o conhecimento, a Tua fonte inesgotável de ensinamento, de graça, de sabedoria, de inteligência que advém da Tua palavra. Abençoa-nos em tudo. Dá-nos a noite de paz, de tranquilidade e bom descanso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Paz a todos.